Olá, boa noite a todas e todos. Estamos aqui para começar a palestra intitulada Vacas, Lantejoulas e Liberdade, fazer teoria queer a partir da cultura popular, com Aron Navia Fernandes, que está aqui. Aron, muito obrigada, né, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, compartilhando. Eu vou apresentar o Aron, falar uma breve biografia. Aron Navia, nascido em Lugo, Galícia, Espanha, em 1983, é graduado em Artes Cênicas pela Universidade de Salvador e mestre em Serviços Culturais pela Universidade de Santiago de Compostela, onde foi contemplado com a bolsa BEME de Excelência para a Juventude Galega no Exterior. Também cursou mestrado em Estudos Culturais em Artes Visuais com uma perspectiva feminista queer, na Universidade Miguel Hernández de Alicante. A defesa do seu trabalho final nesse programa está prevista para os próximos dias. Atualmente, desenvolve sua tese de doutorado no Programa de Estudos Culturais da Universidade de Santiago de Compostela, concentrando-se no projeto Rumo a uma Corporeidade Queer Galega, interseções atuais nas performatividades de identidade nacional e de gênero no contexto da Galícia contemporânea. Aron é docente na Universidade Europeia de Gasteiz e membro da Rede Galega de Estudos Queer. No momento, realiza um período de doutorado sanduíche no PPGE com o FMT com uma bolsa Erasmus. Ator e diretor de teatro, seus interesses de pesquisa concentram-se nas performatividades de gênero e identidade, bem como nas artes cênicas e artes vivas, como territórios de mediação simbólica. Apresentou trabalhos tanto de performance quanto acadêmicos no Equador, Argentina e Espanha. Em 2024, iniciou um ciclo de pesquisa focado na vaca como símbolo híbrido de resistência cultural e arquivo queer rural na Galícia, que é um pouco do que você vai compartilhar hoje, né? Exatamente. Então, exatamente. Aron, agora a palavra é sua. Muito obrigada. Não, obrigado a você. Até logo. Até logo. Imos lá, então. Boa noite, gente, se nos estão ao vivo, se não, bom dia, boa tarde, o que corresponda em cada caso. Eu vou começar a compartilhar por aqui a apresentação. Aí, me confirma, Bruno, estou compartilhando? Tá, perfeito. Tá, então, de entrada, o primeiro que eu quero fazer é comentar a minha gratidão, primeiro com a Viviana, pelo acolhimento na UFMT, nestas semanas que eu estive aqui, que ainda me quedam alguns dias por diante. Também o PEPCO, o Programa em Estudos da Cultura Contemporânea aqui da UFMT, que acho que atopamos um encontro muito produtivo e que aguardo que continue de cara ao futuro também, já veremos de que maneira. Como dizia Viviana, eu venho apresentar hoje, digamos que uma recompilação do que vem sendo ciclo de pesquisa que eu apresentei em 3 momentos diferentes e que vamos ter a oportunidade ao longo destes próximos minutos de fazer uma revisão. O título é Vacas, Lantejoulas e Liberdade. Isto que traio hoje é uma análise de caso particular, mas não pretende ser algo anedótico, mas bem que serva para ir ao seguinte passo, que é fazer teoria queer a partir da cultura popular. Neste caso, com o concurso de Miss Vaca, que já vou explicar o que é, mas entendendo que desde aí também pode servir para outros muitos casos de cultura popular, de cultura do que se chama às vezes mal dito baixa cultura, mas que tem muito interesse para trabalhar desde nossos âmbitos. Então, para começar, eu quero compartilhar um vídeo e a partir daí vamos começar a falar. Pick myself up, turn the world on its head. Don't forget what my mama said. And if I fly or if I fall, at least I can say I gave it all. Now, sissy that wow. Ok, esta é uma pequena introdução dos materiais que vamos ver a partir de agora ao longo dos próximos minutos. E temos já muito conteúdo, muita semiótica da imagem que trabalhar aqui.
Quem conheça o concurso de drag queens RuPaul Drag Race, em qualquer das suas versões pelo mundo adiante, seguramente reconheceu muitos símbolos, muitos iconos que estão aqui transformados de algum jeito. A frase final é que ganhe a melhor vaca, é uma versão de May the Best Drag Queen Win, que é o que diz RuPaul quando as suas drag queens do seu concurso vão fazer as suas coisas ali no programa, mas também é uma versão da versão espanhola, que é essa drag queen que aparece aí, que é a apresentadora do Drag Race Espanha. Então, começamos a ter aqui uma mistura de coisas que não lhes corresponderia estar misturadas. Porque que tem que ver uma vaca com drag queens, com RuPaul, porque usa uma mesma música que é a do RuPaul, pero é um concurso de Miss Vaca, vão eleger a vaca mais bela, a vaca com melhor personalidade, a vaca que melhor faz de drag queen, que é o que está aqui a acontecer, não? Este desconcerto é o que eu atopei, e aqui já estamos começando a falar de pesquisa situada, citando rapidamente a dona Haraway, quando eu regresso a Galícia, que é a terra onde eu nasci, depois de muitos anos vivendo na Latinoamérica. Acho isto e digo, o que está passando aqui? Quero começar um processo de investigação. Mas antes de fazer esse processo, eu quero deixar aqui colocada uma pergunta. Não sei se é uma pergunta de pesquisa, mas é a pergunta que nos vai servir hoje para transitar esta apresentação, esta recompilação de diferentes elementos de diferentes pesquisas que trago hoje juntas. E essa pergunta é: o que uma vaca drag queen pode nos ensinar sobre como pesquisar a cultura contemporânea? Era o que eu falava primeiro. Não é só quedar-nos no anel da vaca ou do concurso de Miss Vaca, sino tratar de extrair de lá uma forma de tirar pensamento, uma forma de fazer pesquisa que nos possa servir para outros casos diferentes. Volveremos sobre isto. Aqui não me vou deter muito, é uma mínima apresentação do que já apresentou a Viviana, então acho que não tem muito sentido deter-nos demasiado. Sim, creio que tem sentido que não nos esqueçamos neste pensar uma pesquisa situada, que sou ator, como a minha área de ação vem primeiro do teatro, do palco, e depois fago os estudos culturais. Acho que tem sentido aclarar isto antes do começo para que depois se entenda melhor o processo. Que é isso da Galiza? Para quem não saiba, aqui fiz uma captura rápida do Google Maps. Aí temos abaixo de todo o circulinho marcando onde estamos agora, em Cuiabá. E arriba à direita temos os corações na Península Ibérica, que não é a Espanha, mas quase, 95% da Espanha. Aqui temos claramente situado Portugal e a parte espanhola da Península Ibérica. Se miram arriba à esquerda, aquele quadradinho onde há vários corações, isso, remarcado pelos pontinhos vermelhos, é a terra onde eu nasci, onde eu me criei quando neno, antes de marchar dar voltas pelo mundo. De onde provenho culturalmente, donde vamos ubicar este análise de caso que estamos trabalhando hoje, geográfica, mas sobretudo culturalmente. A Galiza, isto que eu estou falando, não é portunhol, é um galego virado cara ao brasileiro, eu vim há pouco, acho que tem um certo sentido brasileiro, a mistura do brasileiro e o galego. Por aclararlo muy rápido, na Galiza temos a nosa lingua, que é o galego. Vamos escutar diferentes vídeos nesta pesquisa que están en galego, que algún día foi a mesma lingua, o galego-portugués, que o portugués, e en algún momento começaron a camiñar por separado. Aclarada esta situación cultural, onde estamos ubicados geográfica e culturalmente naquilo que estamos falando, vou-me ir un pouquinho cara a biologia. Sin ser eu nada disso, mas aqui todos sabemos de quando a escola, de quando crianças, que os ruminantes, as vacas, têm 4 estômagos. Um biólogo, uma bióloga explicará que não é exatamente 4 estômagos, mas 4 partes diferenciadas do sistema digestivo. Tá. Hoje vamos trabalhar com a ideia de que são 4 estômagos, porque nos vai permitir ir processando a informação do mesmo jeito que estas ruminantes, que temos aqui algum exemplo, pois vão processando o seu alimento. Neste caso, o nosso alimento é intelectual, tá? Então,
Dicía que isto é unha pesquisa que parte dunha situación moi situada, culturalmente e persoalmente, na vida do pesquisador. Eu marchei da Galicia con 17 anos, fui a Madrid a estudar arte dramática, arte escénica, a ser actor, todas estas coisas. Depois de Madrid marchei a Latinoamérica e nun momento determinado, como dicía antes Viviana, regreso a Galicia cunha bolsa para o retorno dos inmigrantes á terra, para facer un mestrado. E nese contexto, eu poño a televisión de Galicia, unha televisión que emite en lingua galega, dende hai 30 e pico de anos, máis ou menos desde que voltou a democracia na España. O programa máis antigo é un programa que ten un perfil recoñecidamente conservador, que de pronto está asociado ao mundo máis do rural, que hai moita xente que considera que non hai nada moderno, que non hai nada do século XXI ali, é unha opinión, non é a miña. De pronto ten este vídeo que acabamos de ver, é a propaganda que está facendo dunha un novo trecho, acho que é un novo pedazo dese programa. Están elixindo a vaca máis bela de Galicia do ano, con este nome de Miss Vaca, mas, ademais, tudo iso está con esta estética en particular. Non é só a idea de que están elixindo a vaca máis bela, que já dá para pensar e para falar un rato. É que, ademais, está misturado con un montón de códigos queer que é sorprendente e que me levan a querer iniciar unha pesquisa. Esa pesquisa comeza no Congreso E Ahora Queer, organizado pela Universidade Jaume I en Valencia, na España, con este título, Vaca de Troia, como un concurso de gado na televisión pública converteuse nun factor de normalización de códigos queer na sociedade galega. Este primeiro estómago para ir digerindo información, esta coisa, este obxecto cultural que temos entre mãos, pasa por unha aproximación bastante clásica, saliu un capítulo de estrutura piramidal que ten que ver con separar aqueles ingredientes, aqueles elementos que compoñen isto do que estamos a falar, né? Vamos ir vendo pouquiño a pouco. En primeiro lugar, o Miss Vaca é un trecho, dixamos, unha sección, un trozo do programa Luar. Luar é o programa da televisão na Espanha de qualquer canal máis antigo. Leva en emisión ininterrumpida máis de 3 décadas. Todos os venres en galego, esta é a sexta-feira, todas as sextas-feiras pola noite, é unha festa que se celebra na televisão e que ten unha estrategia que eu denomino de prestigio por contacto, que consiste en que eles decidiron rescatar de alguma maneira, valorizar a música tradicional galega, que ten que ver con, por exemplo, con estas pandereteiras que temos aí en plena actuación na imaxe, compartindo escenario con personalidades musicais de primeiro orde internacional. Falo de Latoya Jackson, falo de Bonnie M, falo de Juan Magán, falo de xente coñecida tanto do ámbito latino como do ámbito anglosaxón, aos que traían o seu escenario, e a estrategia de programación era unha banda, grupo folclórico, pandereteiras, o que for, da Galiza, misturado con alguén de fora. Isto é o que eu chamo a estrategia de prestixio por contacto. O primeiro, houve certas reaccións sociais de pensar que había unha certa burla, un facer riso daquilo, mas co paso dos anos converteuse nun lugar de prestixio. Se você diz que o seu grupo tocou no Luar, é unha forma de dizer que o seu grupo acadou a profesionalización no mundo da música. Este é o prestixio por asociación que aparece aí. En a parte de arriba a dereita temos outra fotografía que é do presentador, o Xosé Ramón Galloso. Xosé Ramón Galloso é presentador e codirector deste programa desde o seu primeiro día, quitando 2 ou 3 noites excepcionais, sempre estivo aí. E hai un tema moi particular se empezamos a pensar en xénero con Xosé Ramón Galloso, que é que el converteuse nun modelo de masculinidade dentro da cultura galega. El sempre vai de traxe impecable, de terno, pequenas modificacións, según van pasando cos anos as modas, que si o pantalón máis ancho, máis tal, pero sempre de traxe e gravata,
E as copresentadoras sempre son mulleres xoves, velas, que se van sucedendo unha tras outra, debe de levar xa como 12, 15 diferentes que van mudando. Entón, aí já temos unha idea do tipo de representación de xénero que podería ser esperable deste programa, do lugar. Entón, aquí trouxen un pequeno titular do xornal El País, o xornal de maior distribución en España, que fala que lugar é o pegamento televisivo que faz que a cultura galega se manteña unida de alguma maneira, ¿no? Porque é como un punto polo que van pasando todas as persoas que traballan de forma activa na cultura galega. Achei que era interesante para deixar reflectida a importancia, ¿no? Entón, neste programa van probando diferentes contidos, diferentes trexos, por a época do ano, teñen algunhas cousas que viran máis cara ao rural, como pode ser, por exemplo, unha sección, un trexo que eu adoro, que é que a xente chama por teléfono para contar se é que xa cantou o cuco na súa aldeia, porque cando o cuco canta significa que xa chegou a primavera. Entón, é como unha cartografía de como está chegando a primavera a diferentes partes do territorio galego. Outras seccións teñen que ver con concurso de canto, afeccionado, teñen que ver con, ás veces tamén incluso artes plásticas, conseguiron meter por aí, bueno, proban cousas, algunhas funcionan, outras desaparecen, outras voltan, é un programa que está moi vivo dentro de ter unha estrutura que é ben coñecida. Entón, no ano 2006, deciden pôr en marcha este concurso que chaman a Miss Vaca, que desde entón apareceu e desapareceu en varios momentos, pero que sigue existindo, de feito, a semana pasada foi a edición de 2026, e que consiste, basicamente, en que as 4 provincias nas que está dividida Galicia, cada unha delas leva unha vaca que representa e o público vota, depende do ano, por telefone, por redes sociais ou a estrategia que busquen en cada momento, para elixir cual é a Miss Vaca, a vaca máis bonita nese ano. Tamén é importante sinalar que, ademais de Miss Vaca, esa noite hai outros 4 premios, que é Miss Donaire, Miss Aloumiños, Miss Bonitos Ollos, non me vou acordar do 4º premio, pero o caso, máis que o nome do premio, o importante é que as 4 vacas van sair dali cun premio cada unha esa noite. E unha delas, ademais, será a Miss Vaca. Porque aquí o importante non é tanto a competición en sí, como a festa que se fai alrededor desta competición, con actuacións musicais, etcétera, etcétera. Por certo, que aí está a representante da provincia de Lugo, e aproveito para decir que eu son da provincia de Lugo, da cidade de Lugo, que é unha potencia mundial en Miss Vaca. Si levan 20 edicións, Lugo leva 15 ganadas, unha cousa así, a diferencia é exageradísima. Entón, neste facer pedaciños pouco a pouco os ingredientes, os componentes do concurso de Miss Vaca, rapidamente aparece a idea de Butler e o concepto da performatividade do xénero. Porque, por máis que sí que é certo que as vacas están ali físicamente como animais, todo o tratamento que se fai de elas é un tratamento humanizado e incluso, diría, mullerificado. Elas son presentadas pelo seu nome de pila, polo seu nome polo que chaman na súa casa, digamos. As vacas en Galicia teñen nome, Pastor, Amarela, Teixa, hai un montón de nomes, digamos, tradicionais que se poñeran as vacas, mas tamén son presentadas na súa personalidade. Preséntanse os seus gustos musicais, preséntanse datos biográficos, como se son máis ou non son máis, como se son leiteiras ou non. Entón, empezan a xogar con algo que é exactamente o contrario do que se podería esperar dun concurso de misses. Porque xustamente sabemos que tradicionalmente as misses, se tiñan fillos, xa non podían ser misses. Neste caso, é un dato a favor, que teña moitos tenreiros é algo bon para falar da vaca. Que sexa leiteira, por suposto, unha vaca que produz leite, unha vaca que está facendo o seu traballo, digamos, non? E logo tamén hai estas cousiñas de humorada, non? De facer un pouco a brincadeira de cuáles son os seus gustos musicais, se ten unha personalidade máis moderna ou máis clásica, se lles gusta máis o bolero ou son máis de músicas modernas. Hai un xogo aí no que evidentemente as vacas están presentes aguantando estoicamente, mas
é todo o que se forma ao seu redor, non é que elas participan deso. Aí é onde aparece esa conexión, esa espello deformante, podemos dicer, coas drag queens, que non están aí desde o primeiro, pero que pouco a pouco, co pasar dos anos, agora veremos, van incorporándose como un elemento natural, porque esta performatividade teatralizada das vacas mullerificadas encaixa perfectamente coa mullerificación, se me vale o palabra inventado, que son as drag queens tamén, non? Neste sentido, sírvenos tamén esta famosísima expresión do RuPaul, o fundador deste concurso internacional de drag queens, que temos aquí, we are all born naked and the rest is drag. Todos nacemos espidos e o resto é drag. É dicir, o xénero é performativo. Foi posto en palabras máis académicas, non? Tanto a drag queen como o presentador hipermasculino, como as vacas que están ali, naceron espidas. Todo o demais é un adorno que decidimos xogar entre todos. Aquí temos, para quen non coñeza, e para quen coñeza, lembramos un pouquiño a estética do concurso de RuPaul. Fixámonos no lettering, fixámonos naquele, como é? Un mono, diría en español, non sei qual é a palabra, un traxe de corpo inteiro pegado. Un macacao, un mono, claro, ten sentido. Macacao. Rosado, a perruca, ¿no? Aquela coisa das bandeirolas de cando te remata a reis, a carreira, tal. Está posto aquí isto para que recoñezamos o semellante que é a iconografía que traballa o Miss Vaca. Cando presenta as candidatas, cando fai aqueles grafismos en 3 dimensións das vacas con perruca, incluso cando vai gravar os vídeos de presentación das vacas ás súas granxas, eleva aquela alfombra rosa para que as vacas desfilen por riba da alfombra rosa. Tapete? Tapete rosa. Vamos ver outro exempliño en vídeo e así eu respiro 2 minutos. Non son 2 minutos, son 4. Este venres volve Miss Vaca, cun premio de 3.000 euros polo que competirán as nosas 4 candidatas: Cuca, Navarra, Parrula e Gallarda, e cunha invitada de excepción, a gañadora da 3ª temporada de Drag Race España, Pitita Queen. O venres 28 non perda a final de Miss Vaca 2024. E que gañe a mellor vaca. Vemos, polo tanto, que non era casualidade o que vimos no primeiro vídeo de presentación. Isto é outro ano e outra drag queen invitada tamén do universo de RuPaul Drag Race, neste caso da edición española. Soan 2 cancións do RuPaul por detrás, o lettering, por suposto, é o mesmo. Temos esta frase icónica de que gaña a mellor vaca, que é unha modificación daquel May the Best Drag Queen Win que di no seu concurso. Entón, vemos que algo que se asenta e que se estabelece dunha forma continua. Tanto é así que en 2024 sucede isto que temos aquí nesta fotografía. O garoto que está no meio, coa cazadora plateada, ele é o Mondra. Mondra é un artista na liña musical do que se chama o neotradicional, non? Que colle elementos da música tradicional, neste caso galega, mas dalle unha volta contemporánea, e ele foi lá a presentar o seu single Marimondra. Marimondra é un xogo de palabras que el fai entre o seu nome artístico, que é Mondra, unha modificación do seu sobrenome, mais o Mari, que ven dixa, dito en portugués, esa palabra xa aprendí. E de pronto, este contexto previsiblemente conservador, previsiblemente cun modelo de masculinidade problemático, onde non era previsto que isto sucedera, temos a unha persoa que ven presentar o seu single coa bandeira LGBT detrás, cunha vaca con perruca posta aí na imaxe, con toda esa trupa absolutamente queer, e ven cantando unha canção que no seu coro di
levo por bandeira ser galego e maricón. O sea, a revolución que supón que este home este na sexta-feira en prime time cantando no programa máis visto no entorno rural de Galiza. Esas liñas que falan a mí, o meu orgullo, a miña honra é ser galego e máis bixa, que é a tradución máis directa da palabra, é absolutamente imprevisto, sorprendente, é unha das motivacións que fai sentido para estar hoxe aquí. Ademais, hai un factor que é a introdución na parte baixa, na faixa inferior da pantalla, de comentarios que o público emite desde a súa casa, xa sexa pelos SMS, pelo Twitter ou o que sexa en cada caso. E isto é máis todavía afondando naquela idea de contidos queer onde non estaba previsto que os houbera. Aí temos, por exemplo, isto é tan camp que eu adorei. Aquí combináronse os meus dois prazeres, ser unha bixa e ser experto en animais. Navarra é o nome dunha das participantes. Navarra ten a mirada, ten a esencia. Esta é unha referencia dun meme, en particular, ademais, moi compartido no universo queer de internet. E tamén Parrula, que é outro nome dunha das participantes, é enigmática, é carismática e ten o cariño de toda esta xente, que tamén é outro meme de cultura popular que están aí participando do xogo, digamos. Unha das cousas máis interesantes do Miss Vaca é que comeza sendo un trexo televisivo, mas chega un momento en que se convirte nunha coisa cultural sobre a que o programa original já non ten completamente un poder, porque é moito máis importante o que sucede en redes sociais que o que sucede no propio escenario do programa televisivo. Entón, deste primeiro estómago, desta primeira digestión, unha aproximación ao objeto de investigación, digamos, máis clásico para entender os elementos que están ali en xogo, temos aquí as principais conclusións. A estrategia de prestixio por contacto, que o primeiro era para xuntar artistas, chamemos locais, artistas galegos con internacionais para que tiveran o mesmo prestixio ou compartir escenario, está agora funcionando para ese mismo de cara a sexo un desplazamento aí que non era previsto, mas está funcionando. As vacas mullerificadas están poñendo de manifesto que o género é performativo. Haberá quen teña unha leitura máis literal, haberá quen non o teña tan literal, mas está sucedendo. Hai unha mullerificación que é un xogo, unha brincadeira da que todo o mundo fai parte dun xeito ou outro neste programa. E, polo tanto, e tamén polas datas do ano no que se fai a final de Miss Vaca, de pronto, Miss Vaca converteuse nunha pseudo-celebración do orgullo gay, LGBTIQ+, PN, todas as letras, na televisión de Galicia, onde non hai ningún tipo de celebración oficial pelas datas do orgullo. Por aquí un poquinho de bibliografía da clásica que traballamos aquí. Esta primeira etapa estuvo moi basada en, por unha banda, entender desde o xornalismo cual era o impacto deste lugar e como fora nacendo, e por outra banda tamén de atopar algunhas referencias máis culturais, digamos, de estudos culturais. Imos cara ao segundo estómago. Imos dicindo que en cada unha destas digestións imos sacar novos contidos, novos nutrientes para a nosa intelectualidade que estamos aquí facendo. En setembro do ano pasado participei no 46º Conferencia Anual da Asociación de Estudios Ibéricos, Ibéricos é España máis Portugal, né? Con esta presentación que se chamou Vacas con brillantiñas, vacas con lentejoulas, traemos hoxe aquí, né? Tradición rural galega e performatividade queer na televisión pública, alianza inesperada, naquele primeiro estómago, naquela primeira participación no Congreso da Universidade Jaume I, foi unha aproximación aos elementos que compuñan aquelo. Agora o que vou facer é unha pesquisa cronolóxica, diacrónica ao longo do tempo, de como foi que foi sucedendo esa queerificación progresiva dun programa que non era en principio chamado para ser iso. Dicía antes que estes versos de Mondra son absolutamente revolucionarios para o contexto
Entón, o que vou facer agora é compartir, lamentablemente non teño a actuación dele no Miss Vaca, mas o videoclip da canción vai nos axudar a entender, agora que xa temos un poquinho máis claro o que é Luar e o que é Mondra, cual é este encontro estrano. Nesta imaxe que temos aquí, é moi significativa, ele está tirado, vestido de vermello no chao, sobre o cruzamento de dúas bandeiras. A galega, que é branca cunha franxa en diagonal azul, máis a bandeira da diversidade que está neste caso feita por as diferentes froitas. Eis un mar e Mondra, un ser ben dramático. Sempre di meu pai que nacín fora do armario. Canto, bailo e toco como digo na canción. Levo por bandeira ser galego e maricón. Pensei que hai un ano que vivo do escenario, pero en realidade rexeito ser mediático. Tanto visto en traxe e zapato de tacón, como media negra de renta con mandilón. Eis un mar e Mondra son cero conflitivo. É só que defendo a liberdade do indivíduo. Eis un mar e Mondra de todos son amigo. Teño a plataforma, represento ao colectivo. Trans, lesbica, queer, marica. Intersex asexual, máis queer no rural. Perspectiva interseccional. Total. Trans, lesbica. Vouno deter para que non se nos eternice, recomendo moito o visionado completo do videoclip, pero acho que podemos entender aquí é pura teoría queer o que le está cantando. Está falando con lenguaxe inclusivo, está falando de interseccionalidade no rural, que é un concepto que ata hai que dedicar uns instantes para explicarlo en contexto de aula, e converte en unha canción pop, ¿no? E isto no contexto do que estamos falando. Entón, hai cousas aí sucedendo super interesantes. Nesta segundo estómago que estamos falando, os obxectivos nesta revisión diacrónica é explorar dende os estudios culturais o proceso polo que un concurso de gando, que é o ao final Miss Vaca, na televisión pública, ven convertirse nun espazo de celebración da diversidade e da performatividade queer-queer. Eu non sei se aquí se usa este doble queer-queer. O queer en inglés ten que ver con recoñecer a genealoxía de que ven da Academia Norteamericana principalmente, mas o queer, escrito C-U-I-R, ten que ver con unha grafía latina para asentalo na decolonialidade, na postcolonialidade tamén, aí anda o xogo, non? Por esa dualidade na forma de escribilo. Por suposto, tamén profundizar na comprensión da recepción social dese proceso e procurar conexións posibles entre Miss Vaca e a tradición galega, porque unha das cousas que a mí máis me preocupan na investigación é sacar de debaixo do subsolo aqueles elementos queer que non veñen da modernidade na miña cultura, na galega neste caso, sino que xa estaban ali tapadas pola historia do heteropatriarcado
en particular nun contexto que na Galiza tivemos quase medio século de ditadura franquista. Entón, eso evidentemente fai que haxa que retirar moitas capas para que lo que había ali por baixo, verdade? A metodoloxía empregada, por suposto, é mixta, é bastarda, é todo misturado para lograr os obxectivos, principalmente cualitativa. Tiven a inmensa sorte de que aquele señor que vos presentei antes, José Ramón Galloso, co-director e apresentador do programa, concedeu-me unha entrevista, ademais, con plena liberdade de tempo, estivemos 2 horas longas falando con este mismo microfone, quedou todo registrado para a transcripción. Ademais, convidoume a final do ano pasado, co cal eu puiden facer traballo de campo ali, tanto como espectador puro, como meténdome polo medio das coisas, coñecendo aos criadores das vacas, coñecendo os artistas que iban a actuar esa noite. Foi un traballo moi interesante estar ali facendo, digamos, gozando do traballo de campo, non? Había un doble xogo aí. Tamén fixen unha análise da cobertura nos 3 principais xornais da Galiza, que son La Voz de Galicia, El Progreso de Lugo e El Faro de Vigo. Os principais falo por número de impresións diarias, vale? Fixen un repaso entre o 2006 e o 2025 para saber canto e de que maneira falaran do Miss Vaca. E, por último, un análise dos contidos en redes sociais xerados tanto desde o programa, porque hai un momento no que eles detectan que algo está pasando na internet e que vai para alén do que pasa na televisión e súbense a esa ola, e tamén o que fai o universo fan, vamos a chamar, non? Que é completamente alleo á coisa oficial do programa. Entón, imos indo ano por ano. No 2006 nace este concurso baseándose nun libro que é fundamental para a intelectualidade galega e para o que se chama o galeguismo. Afonso Daniel Rodríguez Castelao foi un doutor, un médico, debuxante, intelectual, ideólogo, este home foi no todo, digamos, é un símbolo, digamos, un prócer de Galicia, foi político tamén. E ele escribeu este libro no exilio xa, cando xa comezara a ditadura, ele vivía en Argentina, que se chama Sempre en Galiza. E ele fai unha serie de textos ali, falando da vida cultural, da tradición, de que ou non é ser galego ou galega, todas estas coisas, e ten un capituliño dedicado á vaca. E nese capituliño, ademais de decir que a vaca é símbolo da paz, que é algo moi bonito de destacar, ten unha frase que está ali destacada que di: os concursos de vacas leiteiras valen máis que os concursos de belleza. E aquí hai varios elementos, hai, digamos que moita semiótica metido dentro deste texto. Por un lado, porque concursos de belleza está posto entre aspas, porque está posto en castelán, en lengua española. Mentres ele está escribindo en galego e falando da galeguidade, el fai esta contraposición que é habitual en moitas leituras entre as vacas leiteiras, que serían o galego, e os concursos de belleza de señoritas, que serían o castelán, o que ven, non? O colonizador, en certa leitura, ele tamén fala deso, de unha certa forma de colonialidade interna. Luar declara desde o primeiro momento que a idea de facer un concurso de Miss Vaca nace deste libro de 1944, e do Castelao. Aí hai unha coisa de quererse enlazar coa historia da galeguidade moito potente, non é casual, digamos. Neste ano, en 2006, fan o primeiro lanzamento e a primeira mención que aparece en prensa é aquel pequeneniño que vemos abaixo, di Miss Vaca Galicia 2006, citan o do texto de Castelao, co cal é evidente que se está facendo un esforzo de comunicación para que isto quede ben fixado, pero non máis alá deso. Hai unha cuestión que é curiosa, baixando nesa mesma páxina, ese mesmo día estrenábase a serie americana na España, a serie americana Queer as Folk, que no meu caso foi a primeira vez na miña vida que oín a palabra queer ou suben o que era. Evidentemente non hai relación entre unha cousa e a outra, pero hai unha cousa aí como de contexto xornalístico que é interesante. Tamén vou facer aquí unha pequena pausa ao carón, que é que rama dos estudos queer, da teoría queer, que fala do haunted data, non? Dos dados encantados, dos dados cheios de maxia, non? Que ás veces hai aí como datos que coinciden e non se sabe moi ben por qué, e que desde a lógica da academia tradicional non podes atender aqueles encontros porque non son
o que se supón que temos que esperar deses datos. Mais, para min, que esta noticia de Queer as Folk, que é a primeira vez que eu, pesquisador situado, escoito falar da palabra queer, apareza nesta páxina do xornal, ten significados, e non quería deixar de falar diso. Comeza o concurso, agora estamos no 2008, e comezan a aparecer algunhas mencións aquí e alá en algún xornal, xa despois de que gañase, pois Preciosa hizo honor a su nombre, bueno, así alguma cousiña que falan de que isto está existindo, pero tampouco sin demasiada representación. Sí que é interesante, se collemos esa frase que temos ali arriba, identidades do microterritorial. Para entender Galicia hai que saber unha cousa geográfica, que é que Galiza é o 16% máis ou menos do territorio do Estado español, mas ten aproximadamente o 50% das entidades de poboación. Aldeias, povos. É moito habitual na Galiza que a xente sexa de aldeias que teñen 3, 4, 10 casas. E depois 2 kilómetros máis alá hai outra aldeia que ten outras 6 casas, 5 kilómetros máis para lá hai outra aldeia que ten outras 14 casas. Esa é a estrutura territorial, non? Entón, isto que fala aquí o Vidal Rodríguez das identidades do microterritorial ten moito que ver con isto, porque todas estas novas que van aparecendo ao longo dos anos nos xornais aparecen nas edicións máis pequenas, non? Aqueles cuaderniños que veñen dentro do xornal que son somente para aquela rexión super delimitada, pois ali é onde aparece. Xa no 2011 vemos que están intentando darlle un pouquiño máis de visibilidade ao concurso, pero aínda non ten unha identidade sonora propia, non ten unha identidade gráfica propia, como si vimos antes relacionados con RuPaul. Non existe todavía un hashtag oficial, non hai un traballo de community management ou de potenciar que a xente participe de nada que non sexa asistir na TV. Podemos ver aquí, por exemplo, un pequeno... Este verano, no lugar, Paloma San Basilio visitará-nos acompañada de alguén moi especial, a súa filla Ivana Gómez. E celebramos a 6ª edición do certame de Miss Vaca. Cal será a sucesora de Cuca, a raíz do ano pasado. Este verano, con Xosé Ramón Galloso e Laura Casares, no lugar. Bueno, vemos que anuncia unha cantante famosa e o Miss Vaca é como un contido secundario que eles tratan de potenciar, incluso tratan a gañadora do ano pasado polo seu nome, Cuca, non é que ninguén se lembre, mas eles están aí facendo o seu traballo, pero todavía non está de todo definido como un contido máis para lá dun pequeno trexo. Despois entra unha fase de crise do concurso. Entre o 2012 e o 2015 hai varios anos en que non se celebra Miss Vaca, desaparece, e polo que puiden averiguar no proceso de pesquisa, aquí o que aparece é o tema do maltrato animal, ou máis ben de non querer facer maltrato animal, sí? Hai un debate interno, tanto na produción como entre xente do canal. As vacas estaban entrando ao escenario mesmo a se presentar, viñan desde as súas granxas no mesmo día, moitas horas de carretera, de estrada, era, bueno, non era gravísimo, pero sí que había unha situación a que atender, e aí houve eses anos de pausa nos que non se anunciou un fin de Miss Vaca. Coincidiu xusto neses anos que Luar cumpliu 1000 programas en emisión, fixe unha festa, un programa especial, só aparece unha mención en case 4 horas de programa especial, hai unha mención de segundos a Miss Vaca despois de moitos anos celebrándose, é unha cousa aí como que está en pausa, né? E depois diso, no 2016, hai o que podemos chamar un relanzamento. Xa deciden facer que cando sexa Miss Vaca van construir un espazo especial para as vacas fora do plató televisivo. Está moi ben organizado, puiden ver o ano pasado. Hai, o mellor, en 4 minutos podes estar arriba do escenario a estar coas vacas fora, porque fan un pasillo que deixan libre de todo problemática para pasar e chega rapidamente. Entón, as vacas nunca chegan a entrar, elas están protegidas do barullo, da música e dos altoparlantes e demais, entón, bueno, están
bastante máis coidadas todo, coidadas que se pode estar no contexto de que ao final están fora da súa casa, que están acostumadas a estar todos os días, non? Isto podemos averiguar porque, por primeira vez, Xosé Ramón Galloso fai propaganda do programa a nivel nacional do Estado español. Hai unha entrevista nunha radio bastante escoitada que se chamaba, xa non existe, M80 Radio, e ele, nun tono moi humorístico e demais, porque o programa sí que leva xente de, pois eso, do humor, fai unha presentación, un lanzamento, e é moi interesante escoitalo porque hai como unha dualidade entre que queren reivindicar a tradición de que xa leva moitos anos facéndose, pero ao mesmo tempo é un lanzamento porque estuvo detido, entón están como aí nese xogo, nesa negociación todo o rato. A partir de aquí, o que empezan a facer é isto que temos aí abaixo, tes unha vaca fermosa, que é empezar unha procura activa, porque a pesar de dar un premio de 3.000 euros, é problemático conseguir todos os anos unha representante de cada provincia para levar hasta ali e que os donos estén dispostos e demais. E aí temos de novo como un recorte de prensa no que falan de un curioso concurso. E esta exotización, este toque como de algo extraño, algo raro, algo queer, se queremos usar a traducción directa da palabra, é algo que vamos ver ao longo do tempo moitas veces na prensa chamada seria, digamos. Chegamos a Miss DACA 2017 e empezan a pasar cousas que xa van no noso camiño da queerificación. Será que teño un vídeo aquí posto? Non. Pois será que me esquecín de poñer un vídeo? Bueno, que vamos a facer? Aquí temos unha pequena imaxe do lugar delas fora, vemos como están tratadas, con todas as pallas, con un entorno verde que está feito ali para elas, todo o rato acompañado da súa persoa de referencia. Se alguén se vai disfrazar, se me permitives chamar disfraza a roupa rosada do señor Granxeiro, vai ser o humano, non a vaca. O único que lle van facer a vaca é, se gaña, poñerlle a coroa de laurel, que ademais o público celebra moitísimo porque é moi gracioso que lle vayan poñer a coroa de laurel e a vaca que queira facer xa comer o laurel. Loureiro, É unha folla de coa que se laurel, louro. Iso, coroa de louro. Por primeira vez, no 2017, desde o programa promocionan un hashtag, unha etiqueta en Twitter oficial, que é MissVaca 2017. Sinxelo, rápido, para que todo o mundo o poida utilizar. E convírtese esa noite, lembremos, Galicia é apenas un pouquiño máis do 15% do territorio do Estado español, mas consiguen ser o primeiro trending topic desa noite a nivel nacional de toda España. Hai algo aí que está pasando que vai moito para alén da capacidade que normalmente ten un canal como é a Televisión de Galicia, que en principio emite solo dentro da rexión de Galicia, que xa vimos antes no mapa que é un trociño pequeno do resto de España. Vemos por aí detrás como empezan a procurar unha identidade visual propia. Aínda non chegaron a esta cousa de drag race que vimos no exemplo inicial, mas están procurando, están buscando cousas, están buscando grafismos, coas vacas, xogar con elas, saber que poden facer. Hai unha cousa activa, evidente, ao longo destes anos en que están buscando como presentar MissVaca. E pouco a pouco, ao mesmo tempo que van buscando unha identidade gráfica e sonora, tamén se vai convertendo MissVaca non xa nun trexo do programa, sino nunha especie de marco contenedor do resto de contidos que esa noite ten o programa. Vai estruturando, é o máis importante desa noite, dito de outra maneira, non? E comezan outro día, falando aquí coa xente, dime conta que non se coñece o que é Eurovisión no Brasil demasiado, por eso de reminiscencias eurovisivas non ten demasiado significado, se non lle digamos unha pequena explicación. Eurovisión é un concurso anual en que todos os países da Europa presentan cada ano unha canción, un festival da canción, chámase, e a final é un programa que se emite de xeito simultáneo a todos os países de Europa, máis Australia e Israel, e este ano anunciou tamén que a semana pasada que se une Canadá, é unha noite como a Super Bowl, digamos. Xuntas a xente nas casas, hai festas de Eurovisión nos bares coa televisión posta en directo, en fin, a xente modifica as súas axendas con base a Eurovisión, e tamén hai moito
moita brincadeira con que é a Champions League marica. É dicir, se a final da Champions League de futebol é o gran evento do ano para a poboación heterosexual, a final de Eurovisión é o gran evento do ano para a poboación queer. Entón, eles comezan a traballar con certos códigos televisivos que asemellan aos da Eurovisión. A cousa da competencia dos territorios, de misturalo con xente que vai competir con cancións polo medio, hai cousas aí xa que queren falar diso, ainda que non sexa super evidente. No 2000, a ver, 18, aí está. Luna! No 2018, aquí vou presumir da miña terra, da miña provincia de Lugo. Dicía antes que Lugo é a que máis veces gañou, pois eles comezan a traballar con brincadeiras que funcionan solo para a contorna de internet. Mentres que eles manteñen a súa imaxe corporativa, propagandística no canal televisivo, como sempre, comezan a facer contidos que se van consumir na internet e que están pensados para eso. Vais entender mellor cando poño o vídeo. De Lugo, Pois veña. elegida por todos os luareiros como Miss Vaca Galicia 2006. Lugo, bonita, con ese nome, claro está. Cuca de Lugo, por sexta vez consecutiva. Sigue sendo a gañadora. Coura. Lugo, de novo, álzase co campeonato. Lugo, Lugo de novo, álzase. Boy, de lujo a que janou. Boy, arbancación de lujo. Boy, focame a minguito cantando. Aquí, de novo, un montón de capas de leitura. Eu non sei, Sabrina Salerma non será coñecida aquí, supoño. A canción que sonaba non se coñece. É unha brincadeira. Sabrina Salerma foi unha cantora dos anos 80, que ela tiña unha canción que era Boys, 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 I'm looking for the good time. Era super sexada e no seu momento foi increíblemente famosa porque nunha gala especial de televisión de fin de ano ela levaba os peitos operados, un top de palabra de honor e o top abriuse. Entón, foi a primeira vez que na televisión se viron uns peitos dun xeito tan entre trauma e fascinación nacional para hasta o día de hoxe, non? Desde os anos 80. Entón, cando están facendo esta versión de boys, 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 pero virando cara aos boys os machos das vacas e xogando con eso de quen fose boi e tamén quen fose de Lugo, porque é a provincia que máis veces gañou, están eses códigos de lectura de sexualidade difusa como medio de brincadeira, pero vai en serio, medio que fan a brincadeira, pero ao mesmo tempo non é moi obvia, non están como xogando neso permanentemente, que ten que ver cun xeito específico de humor que é moi galego, que o que se chama a retranca. A retranca, o antropólogo Gondar Portasani fala que é dobre peche, retranca, trancar dúas veces, non? É como que cando hai unha forma galega de facer humor, non a única, pero é unha moi característica, que finxir que non estás facendo humor en absoluto. Con toda a seriedade, que é moi parecida á actitude que se ten cando se ve este programa, que se ve como se fose unha final de futebol, como se fose unha da gobernador, con toda a seriedade, pero ao mesmo tempo o humor está nesa seriedade, digamos, non? E, por suposto, tamén hai unha reivindicación da historia, non? Neste 2018 pasa unha coisa que é que a comunidade online comeza a xenerar contidos de forma masiva que xa van para além do control que poden ter desde o canal. Este meme é un clásico, o mozo distraído, e vemos que o mozo está representado pola bandeira de Galicia, repillamos antes, branca coa franxa diagonal azul, e o ano do Mundial de Fútbol de Rusia, mais o mozo galego para onde está mirando é para a selección de vacas. Isto representa bastante ben aquí nun meme que é o que está pasando a nivel televisivo e social. A comunidade online é tremendamente activa. Hai unha conversa. E por primeira vez tamén o feminismo é explícita no programa. Mais alá xa de que podamos facer nós unha lectura feminista, que falábamos antes de Judith Butler, da performatividade do xénero, desde o propio programa
convidan a este grupo, que encima se chama De Vacas, pura casualidade, non ten nada que ver unha cousa coa outra, que son 3 mulleres e un home que fan covers, versións de cancións coñecidas, pero dándolle sempre un xiro á letra feminista. Collen unha canción de reggaetón, obviamente non feminista, e de pronto danlle unha volta para que teña un contido que sí é feminista. E elas son convidadas a ser parte do programa no 2018. E atopella... Rosa, esta vaca non é nosa. Ai, amarela, ai, pinta morena. Melissa, Melissa, frisona favorita. Vai polo rego, ai, vai polo rego. Non volve, non volve, non volve. 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 Bueno, evidentemente é unha versión do Ai Se Te Pego, canción brasileira, por outro lado, que naquel ano xirou no ano anterior xirou moitísimo por todas as festas, e o que están facendo é dicir os nomes das vacas metidas nesta música, né? Aí nos coincidíanos ben. Vou intentar un poquinho máis rápido, acho que estou un poquinho mal de tempo xa, sempre me pasa o mesmo. 2018, volves a reivindicar a Unión de Castelao para que toda esta nova comunidade que chegou desde o internet participe, sexa consciente de eso. E, ademais, mira, sei que onte petou o Twitter con Miss Vaca 2018. Non sabemos que pensaría Castelao disto, pero estamos moi felices. Grazas infinitas, comunidade do Chío. E isto ven porque, de novo, esa noite foron os temas de conversa maiores na internet, a pesar de que estaban emitindo solo para Galicia, verdad? Neste ano comeza unha procura de identidade sonora propia. Non me vou deter nesto porque acho que non vamos a ir demasiado. Siguen na procura dunha identidade visual. Aquí vemos que é diferente de todo o que levamos visto. Nin é o do 2017-16, nin é o que será finalmente coa estética de Drag Race. No 2019 pasa unha cousa moi curiosa, que coincide exactamente a noite de Miss Vaca por pura casualidade, porque é sexta-feira, como todas as sexta-feiras é luar, co 28 de xuño, que é o do Orgullo. O contido que este ano sucede, que colabora nesta purificación, e que nos amosa moi ben esta negociación que está todo o tempo producíndose entre un canal conservador máis unha comunidade online que está como tirando para outro lado, é que eles programan, facilitan unha pedida de man entre dous homes, un home galego que lle pide para casar o seu mozo italiano, creo que era estranxeiro, creo que era italiano. O público volvese louco e comezan, como é lógico, a decir un beixo, un beixo, un beixo. A realización do programa mantén a cámara enfocando todo o rato cara ao público para que non saia en imaxe o beixo que naturalmente sucedeu. Entón vemos como hai aí esa negociación permanente entre o que está facendo o público de forma orgánica, espontánea, e máis tamén un canal que, si ben está tratando de participar de eso de alguma maneira, ao mesmo tempo tamén ten un perfil conservador que sucede, né? 2021, Miss Vaca estoupa. Por unha banda, porque viñamos da pandemia e había unha necesidade de que pasaran cousas divertidas e felices brutal. En este ano, o que sucede é que esa noite, mentre está sucedendo o Miss Vaca, Ibai Llanos, que é o streamer en lingua española con máis seguidores do mundo, ten el español, mas ten seguidores, obviamente, por todo o redor do planeta, pon este pequeno tuit que di: yo lo tengo claro, yo voto Teixa. Por certo, Teixa, candidata á provincia de Lugo. Aquí seguimos coa xemonía lucense. Este tuit provoca que millóns de persoas en toda Latinoamérica descubran da existencia de Miss Vaca. Ademais de poñer este tuit, el fai unha cousa que se chama o casteo, en español, ainda que sexa unha cousa do inglés, que consiste en que ele está emitindo no seu stream e cando deixa de emitir, eles poden pasar a toda a súa audiencia para a canle que eles decidan. Entón, el fai un casteo de cara á emisión na internet da Televisión de Galicia. Por lo tanto, millóns de persoas esa noite descubren que existe Miss Vaca
e súmanse a esta conversa absurda que está sucedendo online, na que o último que importa xa son as vacas e moito máis importante os memes, a conversa, a brincadeira, todo o que hai alrededor. Esa noite ten 5 trending topics Miss Vaca, que é Miss Vaca 2021 e os 4 nomes dos 4 candidatos. No 2022, despois daquilo e escoitando o que o público estaba facendo na internet, eles chegan a esta identidade visual. O evento do que todo o mundo fala. O Mundial de Fútbol. Eurovisión. Os Oscars. O evento do ano é... Miss Vaca 2022, o 1 de xullo na Televisión de Galicia. Vemos como os contidos de RuPaul Drag Race entran polo sonoro primeiro. Esta canción, Sissy That Walk, que encanta é RuPaul, e é un dos clásicos que ela lanzou moito antes de ter o programa, ainda que sona no seu programa de forma habitual. Sissy That Walk ven sendo algo así como luce ese camiño, ¿no? Como menea, te diría un pouco, ¿no? Como está falando as vacas, claramente, ¿no? Neste ano tamén pasa unha cousa que tamén nos vincula con Brasil e que tamén fai que o proceso de purificación teña un fito moi fundamental. Que na semana do Miss Vaca de 2021 sucedeu o asesinato de Samuel Luís na cidade da Coruña. A cidade da Coruña é unha das cidades máis grandes da Galiza, está na costa, é onde ten Zara a súa sede mundial, por exemplo, unha cidade coñecida. E ali, da Mencida, volvendo de festa, saindo dunha discoteca, este rapaz brasileiro foi asesinado por 4 ou 5 persoas, non recordo ben, que lle deron unha malleira, unha paliza, e el morreu na beira rúa. En principio, aquilo, de entrada, foi, bueno, unha situación horrible, naturalmente. Cualquier que estivera na Coruña pasou por ali, porque é un sitio super turístico e máis. Pero a cousa foi que nos días vindeiros, depois do asesinato, mentres que para todo o mundo da comunidade queer, LGBT, etc., era evidente que se oíra, as testemunhas ouviran aos asasinos dicir o asco que lle daba aquela bixa. Mais a policía e máis os xuíces non estaban incorporando o elemento da homofobía no procesamento. Isto provocou unha histórica, non só na Galiza, senón a nivel de toda España. Aquí temos a Nova no Globo, por exemplo, mas tamén aquí o crime de Samuel desata unha oleada de protestas contra a violencia que sufren as persoas LGBTI. Isto é o fundamental. Parece que tienen que decirte estoy matando por maricón e non por outra cosa, di aí un abogado, para que se aplique aquilo que está na lei, que é o agravante por homofobía, non? A xente saímos ás rúas basicamente para decir si alguén berra bixa te está matando, estáte matando por bixa. Non podes separar unha coisa da outra, non? Ele converteuse nun símbolo, a súa cara está en camisetas, cartaces, etc. E cada ano hai recordos deso. Entón, o seguinte ano, digo, foi na mesma semana de Miss Vaca, non lles deu tempo a facer nada máis, no seguinte ano incorporaron este fado para Samuel, que é unha homenaxe que forma parte de toda esta movimentación social que houve e que tamén está asumindo claramente que o seu público forma parte da comunidade queer. Non vou poñer a canción inteira, pero sí me interesa que nos deteñamos un segundiño en ver a estética deses dous homens en escena, que levan maquillaxe, que levan brillantiñas, levan pedriñas, o estilo de Euforia, non? Como levan as unhas pintadas, hai uns corpos cis masculinos, pero que están performando outra forma de masculinidade. Ten maquillaxe nos ollos, o pelo longo. Os olliños ben abertos. Hoxe a noite sorprendeume
cos olliños ben abertos. O ceu rompeu en anacos que a min deixaron cego. O ceu rompeu en anacos. O dito, se queredes escoitar, xente, está no YouTube a vosa disposición, non vou agora deter en tempo, pero sí que me parecía interesante traer como se entrelaza coa movimentación social e como aquilo é recollido como parte co cal indirectamente están asumindo que hai un público outro que está presente nesta noite de Miss Vaca, verdade? 2023. Afiánzase a estética de Drag Race, máis nas comunicacións que se fan a través da internet. Esta estética non está na propaganda no propio canal de televisión, sino que no contido que están facendo para a internet. Aquí está o vídeo que vimos o primeiro, no que explica como podes ver isto desde fora da Galicia. Podelo ver por Twitch, podelo ver por Movistar, podelo ver por Vodafone, hai como un montón de diferentes elementos que eles están alá promocionando, comunicando, para que a xente poda ver o Miss Vaca, aínda que non estean no territorio da Galicia. É o vídeo que vimos antes. Outro momento de negociación no 2023. Hai unha tradición en Galicia, que hai en moitos lugares semellante, que é a regueifa. A regueifa é unha forma de pelexar improvisando versos. Eu sei que en Ecuador o amorfino é semellante, no País Vasco están os versolaris, seguro, eu non coñezo que no Brasil hai algunha coisa que vai por aí. Nesa negociación que decía, hai un momento no 2023 no que un regueifeiro di esta frase, porque además coinciden as datas, que viva o orgullo aunque algo lle pique a Vox. Vox é o partido de extrema dereita na España. Evidentemente, neste momento o presentador ponse nervioso, bueno, tal, como intentando sacarlle ferro ao asunto, tal, que pasar por riba, pero o caso é que aquilo foi dito naquel escenario, naquel palco, né? E, ademais, o grupo Lontreira, porque sen actuar coa bandeira posta no seu piano teclado. En 2024 é o momento que viamos de Mondra presentando Levo por bandeira ser galego-americón, co que empezamos falando deste segundo estómago. E comezan a aparecer tamén os datos biográficos das vacas que dicíamos que van para alén de simplemente as súas características físicas, sino que inventan toda unha personalidade de Miss para acompañalas. 2025 traio aquí este cartaz que é profundamente histórico. Na realidade, o cartaz, vamos a ver dentro dun par de slides, di para que remate esta vergonza, vota o estatuto. Este cartaz foi feito en 1936 por Castelao, o mesmo que fixo o texto no que se basea todo isto. Esta frase de a nosa vaca ten o pesebre na Galiza, mais os tetos en... Esta frase está no mesmo texto no que víamos aqueles concursos de belleza e vense representar neste debuxo. Temos a unha muller co traxe tradicional galego que está alimentando a vaca e representa ao pobo galego, máis a un home con aquele traxe tal e cual que é o que está sacando o leite, que sería a representación de Madrid. Non nesta dualidade na que o castelán, o rico e o que ven de fora e a xente de dentro de Galicia serían os que lles están quitando o seu, non? Este foi a propaganda para que a xente votase polo Estatuto de Autonomía, digamos como modelo que podería ser semellante aos estados, non? Chamamos de comunidades autónomas dentro do Estado español que cada un ten o seu autogoberno, a súa forma de goberno. Galicia votou máis de 90% sí a autonomía no 36, mais menos dun mes depois comezou a Guerra Civil e nunca chegou a suceder. Entón, obviamente, ten unha carga histórica moi potente este debuxo e aquí a comunidade de internet o que fai é, para que remate a tiranía lucense, porque sempre gañan as de Lugo, vota a boneca que este ano era a candidata de Pontevedra, se non lembro mal. Entón, hai como un enganchar coa historia, mas tamén desde un lugar de brincadeira.
Conclusións deste repaso diacrítico, xa vamos a entrar no terceiro estómago, estamos chegando ao final desta palestra. A primeira conclusión, de forma progresiva, prodúcese unha cuirificación do concurso de Miss Vaca. Non hai unha decisión nun momento determinado, dar a volta á folla e mudar, sino que pouco a pouco hai unha negociación, podemos decir, hai unha escoita do que o público está pedindo e o que o público está facendo sin pedir permiso tamén, e desde a produción do programa van incorporando pouco a pouco estes elementos hasta facer que suceda o que víamos o primeiro, non? Aquela drag queen, aquela identificación co drag race, etc. Parece que isto sucede en particular coa Gen Z, coa Gen Z, non? Que isto é algo que sucede con especial intensidade coa xente entre eses 18 e 25, ubicarémolos máis ou menos agora mesmo, non? A través de códigos culturais, estamos todo o rato lendo capas de leitura diferentes, a comunidade queer na internet recoñece o espazo como propia. Luar non crea un espazo queer, senón que recoñece a queeridade de unha parte importante do seu público para Miss Vaca e facilita que aquilo suceda. Unha cousa que vin con claridade na noite do traballo de campo é que eles dividían o lugar do público a metade. A metade do público era para o seu xente de sempre, xente que ven de ónibus, de diferentes povos, que son o mellor de máis idade, moitas máis mulleres que homens e tal, e a outra metade, só desa noite, era para a xente que ían como loucos e loucas a animar a Miss Vaca. Hai unha identificación moito forte entre a identidade galega representada especialmente pola lingua e o rural que conflúe sen conflito ningún coa identidade queer. E isto ven traballar naquilo que dicíamos de que o queer estaba ali antes de que o trouxera unha modernidade ou que o trouxera unha tradición anglosaxona, tal e cual. E por último, non menos relevante, os medios tradicionais que revisei desde 2006 até 2025, os tres principais xornais da Galiza, non teñen idea, ou se teñen idea, deciden ignorar por completo todo isto. Eles siguen falando de Luar do mesmo xeito que sempre, eles non recoñecen códigos queer de ningún tipo, é unha cousa que chama a atención por ausencia neste caso, non? Como, por que? Hai unha decisión lá, é unha falta de capacidade para ver aquilo, non sei. Non sacamos conclusións, pero desde logo podemos manifestar que eso sucede. Entón, vistas as conclusións de repaso diacrónico para entender a queerificación de Miss Vaca, entramos no terceiro estómago para seguir extraindo información e cemento deste concurso. A vaca que desafía o diabo, que en realidade eu presentei como la vaca que desafía al demonio no Fourth International Conference on Myth in the Arts no País Vasco, isto foi novembro do ano pasado, foi un repaso xa máis bibliográfico, máis dende un punto de vista antropolóxico e máis tamén do lado dos estudos culturais propiamente ditos, digamos, na parte académica, sobre totemismo bovino, é dicir, a vaca como tótem cultural, estética queer, estética no sentido da rama da filosofía estética, e desorden simbólica na Galicia do día de hoxe. E entón, cando un se obsesiona con un tema, é normal que a xente ao teu redor comece a compartillar contigo cualquier cousa mínimamente relacionada con aquilo, né? Entón, alguén, na verdade non lembro quen foi especificamente, porque depois varias persoas me trouxeron, trouxo para min este texto da Lucrecia Masón Córdoba, argentina, escrito no 2022 nun contexto de teoría queer, nunha revista de teoría queer, que ela fala da epistemoloxía ruminante. E é como, wow, espérate, é posible unha epistemoloxía ruminante? O texto é moi potente, ten unha poética, ademais, moi interesante, por máis que estea facendo teoría de certa maneira. E traio aquí esta pequena selección, destaque, a tradución é do Google, así que se non funciona, me perdoades. O ruminante ten intuições e as segue. Diante da grandilocuencia de unha declaración de intenções, a nosa vaca propón unha declaración de intuições. Entón, eu nesta terceira parte, en
facendo un link con aquilo que falábamos do Haunted Data, o primeiro, faço uma exposição de intuições. E aqui empezamos a entrar puramente na teoria queer. Eu não pretendo ter a verdade absoluta, porque a minha teoria queer já me ensinou que a verdade absoluta não existe mais. Então, vamos tentar extrair conhecimento de outras maneiras e de outros lugares. E para isso é que nos vai ajudar esta epistemologia ruminante. Por isso, esta apresentação de hoje veio estruturada por diferentes digestões da rumina. Se alguém tem interesse, acho que sim, aqui neste QR podem acceder ao texto completo em espanhol, aí não posso ajudar mais, mas eu acho que dá para compreender. As minhas intuições são as seguintes. Pode a tradição rural galega servir como espaço para celebrar a diversidade? Seriam as vacas ali presentes, talvez, um símbolo e uma encarnação animal de uma ruptura com o binarismo patriarcal? Empezando porque a competição, ao diferente de competições, por exemplo, futebolísticas, não é de 2, é de 4. E, ademais, os artistas que están participando por ali veñen representando as outras autonomías, as súas tradicións folclóricas, que son moito máis numerosas. E, ademais, están nun lugar, as vacas, nas que non son nen home, nen muller, nen masculino, nen femenino, senón que están no xogo do género, né? Existe un pacto social implícito na identidade galega do cual a disidencia sexual é parte constituinte, é dicir, há un queer antes do queer na tradição galega. Seria essa vaca pagã, travestida e pecadora, talvez, uma manifestação dessa tradição? Por aí é que me vou movendo nesta terceira rúmina da Miss Vaca. Dia Lucrécia Masson. A epistemologia ruminante engole tudo, mastiga tudo, consome tudo. O ruminante é poligástrico e faz tudo passar pelos seus 4 estômagos. Isso é o que estou fazendo aqui. Aí é o que estamos caminhando. Começamos no primeiro estômago com uma visão, uma separação dos elementos muito clássica. O que saiu dali foi um artigo de estrutura piramidal. A televisão de Galícia é tal coisa, o lugar é tal coisa, Miss Vaca é tal coisa, e a teoria queer dentro de Miss Vaca pode dizer que é tal coisa. Depois, fizemos a segunda rúmina, que tem que ver com este repasso qualitativo com múltiples achados metodológicos que nos ajudam a chegar a extrair conhecimento dali. E agora, nessa terceira, voltamos à biblioteca para ir por outros lugares. Manuel Rivas é um jornalista e novelista galego vivo, provavelmente seja o mais lido atualmente em língua galega. E ele diz isto do lugar totémico da vaca na cultura galega. A vaca galega é um tótem, um animal sagrado. Por mais que a diferença do que acontece na Índia, aqui, muxena. Isso existe em português? Muxir? Munchir? Sacar o leite? Ordeñar! Ai, como em espanhol, que curioso. Aqui, ordeñana. Fan a trabalhar e comena. A pagania en Galicia consiste en sacrificios divinos en honra dos humanos. Os deuses son comestíveis. De tal xeito, a vaca dorada. O primeiro espello de moitos nenos labregos foron os ollos metafísicos da vaca. Este é un extrato dun artigo jornalístico que ele tiña unha columna, unha sección na que falaba de cousas vinculadas con Galicia, particularmente adecuado, verdade? Eu quero rescatar aquí, un momentinho, teño aquí as miñas notas, porque non quero que se me escape. Já vou chegar, A cuestión é que, e aquí vou me valer de novo de Donna Haraway, ela ten o libro máis citado do coñecemento situado sempre Cyborgs, tal, non sei canto, mas ela ten outro libro que é o de Companion Species, especies de compañía, animais de compañía, no que fala dun concepto de naturocultura e fala de outros significativos
outras especies significativas dentro da unidade familiar, dentro da unidade cultural. Eu o que veño ver aquí, esto diálogo con múltiples antropólogos, antropólogas, incluso con un novelista como Manuel Rivas, falo do meu traballo, non personalmente, a vaca forma parte da unidade familiar tradicional galega. Na vivenda rural tradicional, a corte da vaca, a sala da vaca, está abaixo da familia, porque dá calor, porque dá compañía. A vaca é a forma de cuidar as crianzas, por máis que se supón que é a crianza que vai cuidar a vaca, porque a acompaña ao monte a comer, a pastar, há unha reciprocidade niso, né? A vaca está cuidando das crianzas tamén. A vaca ten nome propio e forma parte da familia. E a xente sabe de que familia é esa vaca. Entón, a relación precapitalista da vaca no núcleo familiar galego é unha relación, como di Donna Haraway, de naturocultura. Non se pode explicar o núcleo familiar galego tradicional se non incorporas o elemento cachorro e o elemento vaca. Isto, evidentemente, está fora de todos os padróns heteropatriarcais, porque é unha coisa que raxa con todo, mas esta lectura é posible ali. Aquí teño o original do que falábamos antes, verdade? De 1936, de Castelao. En este contexto, en 1936, na mesma revista fundada por Castelao, Vicente Risco, que é outro compañeiro de xeración do Castelao, ten este textiño, bueno, aquí trae un extracto que di: as aparicións do demo grande, do diabo grande, ten unha particularidade. Ven case que sempre vestido de señorito. De señorito é de xente rica, de propietario, de patrón. E fala castelán, fala español. Polo geral, tamén os de miños, sí? Demos pequenos, diabos pequeniños, que se meten no corpo das posesas, das poseídas, os sucios, soen falar castelán. Este texto tamén nos fala desa dualidade que xa vimos en varias coisas, né? O elemento de fora fala castelán, é o rico, dá as ordes, saca o leite e o leva para fora, mentres que o elemento local ten outra forma de falar, ten outra forma de estar no mundo. No noso primeiro estómago ficamos impresionados como un encontro, tal vez inesperado, entre raíñas de beleza bovinas e drag queens. O paradoxo, o oxímoro, inherente a ese concurso desde a súa propia conceizoi, suxere as razóns por trás dese encontro lúdico. A vaca, gorda, con xifres, rural, teimosa, lenta, unha máquina de despejar esterco no medio da estrada, parece encarnar o exato oposto do ideal feminino que se espera dunha raíña de beleza. Unha vaca raíña de beleza debería ser un fracaso antes mesmo de sair do estábulo. E, no entanto, é justamente nese fracaso que reside o seu éxito. Esa é a brincadeira, esa é a diversão. E aquí enlazamos con outro autor fundamental da teoría queer, que é o Jack Halberstam, que nos fala da arte queer do fracaso. Fala da importância do fracaso no proceso de vivir, de crecer, de adquirir coñecemento, etc. Entón, vemos como esta terceira rúmina já empeza a extraer un celme que vai moi para alén do que podía ser obvio naquela primeira aproximación que fixemos a este objeto cultural de pesquisa. E a terceira pata que vou relacionar coa teoría queer, mas sendo anterior, é a Susan Sontag, neste texto clásico maravilloso de Notas sobre lo camp, que en realidade forma parte de Na contra da interpretación, pode ser o título? En contra da interpretación? Por aí vai a coisa, non? Mais ou menos. Este é un capítulo, Notas sobre o camp, e aquí veño discutir, aquí veño levarlle a contra a Susan Sontag, porque ela di, primeiro estou de acordo con ela, despois discutimos. Aquí estou de acordo. O camp ve tudo entre aspas. Non é unha lámpada, mas é unha lámpada. Non é unha muller, mas é unha muller. Perceber o camp en obxectos e persoas é compreender o ser
representação de um papel. É a expressão máxima na sensibilidade da metáfora da vida. Então, não são vacas, são vacas. Não são misses, são misses. Não são candidatas, são candidatas. Tudo entre aspas. É uma forma na que todos estamos nesse jogo de entender que aquilo é uma representação de outra coisa, né? Aqui estou de acordo com ela, mas começa a minha discussão aqui, quando ela fala na nota 16 e na 17. Assim, a sensibilidade de Kant é aberta a um duplo sentido em que as coisas podem ser entendidas. No entanto, esta não é uma construção dicotômica familiar de um significado literal por um lado e um significado simbólico por outro. É, antes, a diferença entre a coisa na medida em que significa algo, qualquer coisa, e a coisa na medida em que é puro artifício. Ao lado do sentido público correto em que uma coisa pode ser entendida, encontramos uma experiência privada excêntrica da coisa. Não é aqui onde eu discuto com ela, vamos ir para outro lado. Aqui seguimos de acordo. Ela, há um momento no que di que o camp é uma sensibilidade exclusiva do território urbano, das cidades. E aqui, de novo, podemos trazer o Jack Halberstam quando nos fala da metronormatividade, de como as metrópoles são as que construem um ecossistema, chamemos ali, no que a diversidade é possível. Não? Sin embargo, para mim, a Miss Vaca demonstra exatamente o contrário. É possível uma sensibilidade estética camp vinculada com o rural. É possível um lugar de pertença queer vinculado com o rural, ecotradicional também. E aí eu entendo que ela, num contexto metropolitano, neoyorquino, dos anos 60 e tal, fixera aquela declaração, mas nós, hoje, desde a Galícia contemporânea, podemos dizer sim, mas não só. Conclusións ruminativas parciais, porque se sabemos contar, quedou-nos un estómago pendiente para o futuro. O estudo de caso de Miss Vaca nos permite identificar elementos da teoría queer na tradición folclórica galega. Ata aquí podemos chegar neste camiño de repaso do obxecto de estudo Miss Vaca. Un obxecto de interese LGBTIQPN+, primeira vez que o escribo así, porque sei que esta é a versión portuguesa, né? Agardo que está ben posto, nos conduciu a unha epistemoloxía alternativa, unha epistemoloxía queer, pelo tanto. Por aquí un pouquiño de bibliografía, para que non se diga que me invento as cousas, sacadas de referencias da biblioteca, vinculando datos aquí e alá, tanto da tradición galega como da española, como da latinoamericana e da Academia Estadounidense igualmente. E o cuarto estómago sería o que está por vir. Há unha investigación por facer que ten que ver con neotradicionalismo. Por que esta volta ao tradicional nas músicas, mas non só nas músicas, pode e está vinculada dun xeito tan forte coas identidades queer? Como o caso do Mondra, pero son moitos máis en outras tradicións ao largo do Estado español e seguro que en outros lugares tamén. Aí está, a xeración Z e a tradición. E tamén, qual é a forma de habitar o rural no capitalismo tardío? Agora que as cidades son cada vez máis invivíveis, agora que fa cada vez máis calor, agora que a xente bota 2, 3 horas no día para ir e voltar ao traballo, agora que a metade da poboación xoven ten o soño de habitar unha chácara, non? Qual é ese proceso de volta, ya sexa na realidade ou ya sexa como espazo de ensoñamento, que tamén ten a súa importancia nos estudos culturais como espazo de ensoñamento, non? Pelo tanto, o que unha vaca drag queen, para ir fechando, pode nos ensinar sobre como pesquisar a cultura contemporánea? Pois para min, a resposta a esta pregunta son dúas. A primeira ten que ver con a que obxectos miramos desde a pesquisa en cultura contemporánea. Eu, no proceso de eu compartillar, de socializar esta investigación, teño visto moitos risos e sorrisos non cómplices, sino de burla. Teño visto cellas levantadas. Teño visto xente que non quiso escoitar porque lle parecía que non daba o nivel do tema, porque isto é unha
un concurso de misses, un concurso de gado, a televisão, baixa cultura, maricóis levando a bandeira das bichas. Todos estes son coisas que en algúns sectores da academia son vistas como pouco serias. Mas, sin embargo, forman parte da cultura contemporánea. Como obxectos de investigación, hai que poñer ali tamén o olliño. E a segunda ten que ver co coñecemento, coa epistemoloxía e con como miramos aquelas coisas. Se queremos un pensamento, unha epistemoloxía decolonial, postcolonial, contracolonial e interseccional, tamén a nosa forma de construir o pensamento debe ser diferente. E nese ser diferente, seguramente, fallaremos moitas veces. É necesario, ten que ser así. Non é tan importante, o éxito non está en acadar aquilo que buscas, sino en aquilo que vas atopando pelo camiño. E iso é o que eu lle agradezo especialmente a Miss Vaca. Eu comecei cunha sorpresa como un emigrante que retorna á súa terra e di que pasou neste programa que eu coñecía para que de pronto este aquí a música do Drag Race, vacas festivas de raíñas, etc. E ese camiño trouxome a traballar cunha epistemoloxía ruminante, a descubrir autores aos que non me aproximara desde ese lugar e a pensar a miña propia cultura de orixe desde un lugar que eu pensaba que non era posible. Eu saí da miña casa, e cando falo de casa falo do territorio cultural, con 17 anos, porque eu pensaba que nese territorio cultural eu non podía ser nin actor, nin bixa. E 20 anos depois, regreso, facendo un doutoramento de artes escénicas e sendo máis bixa que ninguén. Quedou ben o fexe, Obrigado. Ata aquí chegamos. Obrigado pela escuta, obrigado pela presença, pela carne. Non sei se dá para conversa, se queredes alguma cuestión, alguna pregunta, non sei como... Son moitas coisas, non? Ui, que me matas. É muita coisa. Profundo, né? Você fez esses 3 estômagos, parece que a gente foi realmente saboreando muitas vezes. E daí, com perspectiva, a coisa boa. E foi realmente aprofundando e criando, né, encontrando novas camadas, assim, foi muito legal. Uma pergunta, assim, só a título de curiosidade, para entender também, você vai continuar agora pesquisando esse quarto estômago? Sim. De feito, eu tinha apresentado para um congresso a proposta do estômago, foi rejeitada a proposta, nada pessoal, quero dizer, não deu, é melhor que não dera, porque a agenda ao final não quadrava muito, mas sim, eu quero dar-lhe um feche lindo legal. A isto, quero deixá-lo mais ou menos... Sim, porque, enfim, tem muito potencial, né? Eu acho que... E é interessante, eu fiquei um pouco impressionada, talvez agora, quando você falou das críticas, né, de que muitas pessoas olham com um olhar assim, de que né, é uma coisa pequena, menor, né? E daí isso diz muito também sobre o quanto, daí voltando assim a coisas que se conectam com o que eu venho estudando e pensando, né, do conhecimento classificado, né, daquela academia que assim, limpa as coisas, né? Então, o que é pesquisável, o que não é pesquisável, daí o que não é, a gente finge que não existe, né? Coloca ali para o lado. E quando eu vejo, o Miss Vaca ele cria toda uma desclassificação, né? Porque a gente fica sem entender, são muitas contradições, são muitos oxímoros ali, né? Vivendo, não é? Então, é incrível mesmo. Uma das coisas que me levou a mim a começar quando eu falei com a minha orientadora, digo, tenho esta ideia, não sei como vez, a verdade que tive a sorte que ela sí que ficou encantada desde o primeiro instante. A minha pesquisa começou por entrar no repositório da Universidade de Santiago de Compostela, onde eu estou fazendo o doutoramento, e procurar as palavras-clave
Luar TVG, o nome do programa e mais o nome do canal. Sim. E foi uma enorme surpresa que a universidade de 500 anos de história, a principal, por tamanho, que não se me enfade ninguém, da Galiza, não tenha feito nada de pesquisa ao redor de um programa televisivo que define a cultura galega e que é o mais velho, o mais longevo de toda a Espanha. Que dissonância está sucedendo aí para que isto passe desapercebido? Você não tem por que estar nem de acordo com os conteúdos, mas negar a importância cultural é uma coisa louca. Não consigo entender nada que justifique, assim, né, isso, de falar, não, isso aqui não é digno de ser pesquisado, não tem nada que, enfim, é realmente uma classificação que entende que, e que daí é uma classificação que está totalmente aliada com uma lógica colonizadora, patriarcal, né, branca, né, enfim, todas essas categorias. Então, e acho que isso daí cria mais uma camada de importância, né, na sua pesquisa, assim, de resistir a isso, não, vamos pesquisar e entender, né, esse fenômeno, né, do SVAC. Muito bom. Quer fazer algum comentário, Bruno? Eu achei incrível, assim. É como se fosse um cavalo de Troia, né? Porque assim, aqui em Mato Grosso, o agro, ele é totalmente preconceituoso, totalmente machista. A gente vê isso no campo musical, isso vindo até de algumas mulheres cantoras, enfim, a gente não tem essa representação. E esse concurso de se disfarçar, né, de vaca e trazer esse movimento queer, ali é muito, muito incrível. Eu achei que é uma coisa de resistência, uma forma de dialogar e comunicar ali isso, né, as pessoas entenderem e desmistificar isso, porque assim, o RuPaul ajuda muito a gente a desmistificar o que é drag. A gente tinha muito esse distanciamento, né, assustador, o que é o drag queen, né, e acho que o RuPaul trouxe essa humanidade da drag, né, é uma aproximação, é uma pessoa comum, qualquer, que é uma forma artística de se expressar. A gente não tinha essa visão, e acho que com essa Miss Vaca trazendo isso, acho que pode ajudar a galera a entender o que é essa aproximação, né? E quebrar isso. Mas aqui no Brasil, principalmente Mato Grosso, é muito difícil, né? Não tem representação. Não tem um cantor sertanejo. Tem um que é o filho do... Acho que antes é famoso, que é o Poquinejo, né? Tipo, a gente tinha um Poquinejo, que aqui a gente tem as indicações, né? Tipo, uma bicha espalhafatosa, feminada, a gente chama de Poc. E aí, tipo, tem o Poquinejo, que é feito do sertanejo, que é esse gênero musical muito machista, masculino, do agro, feito por uma gay, né, afeminada, né, e ela se veste com aquelas, os chapéus de cowboy, com franjas, né. A gente tem muita referência da Mia Colucci, do Rebelde, que tinha o chapéu rosa, não sei se você assistiu o Rebelde, a novela mexicana. Sei o que é. Não assisti, mas sei o que é. A novela mexicana. Aí ela usava esse chapéu de cowboy rosa, e até hoje é um símbolo, assim, que as gays usam para trazer essa coisa do agro, né? Aí hoje a gente tem a Ana Castela, tipo, ela é muito sertaneja, mas tem uma veste, uma imagem pop, né? Que aí a comunidade acaba associando e traz essa forma de se expressar. Eu achei incrível, achei assim, maravilhoso, é um tema que as pessoas precisam conhecer, precisam entender e investigar. E é isso que você falou, trazer estudos contemporâneos, né, do que é a geração Z, enfim, redes sociais, como que a gente traz isso, né, porque acho que algumas pessoas até reagem a isso, alguns youtubers podem reagir a esse concurso, e isso acaba espalhando. Eu achei incrível, parabéns, incrível mesmo. Eso, acho que é quero decir, a coisa específica da cultura galega pues, ten a súa importancia dentro da área dos estudos galegos, mas, digamos, ata aí chega, digamos. Pero ese pode facer o exercicio de cultura comparada, se queres, ¿no? De ver que coisas se poden extraer e traballar de, non sei se é en paralelo a palabra, mas no, de un xeito semillante, eu acho que é o mais interessante desse tipo de coisas, não? E é muito importante essa pesquisa para o movimento LGBT, para o movimento queer, né? E trazer isso e representar isso é muito incrível, de verdade. E novo, é muito inédito isso. A gente não ouve falar. Acho que as pessoas podem ter um distanciamento, tipo, o que ele tá falando? Vaca? O que é isso? Mas se trouxe tantas referências ali, entendeu?
de antropologia, enfim, que é o mundo, né? Também é quase uma obriga. Quando eu vou, por exemplo, a um lugar como o 46º Congresso Anual dos Iberistas do Mundo, que se juntam e tal, eu chego ali com a pressão, não porque ninguém me pida, mas pelo próprio contexto, não? De eu tenho que ser muito claro na minha metodologia, eu tenho que ter os objetivos muito bem você comprova, né? Você traz os dados, né? Baseado nesse texto, nesses autores aqui, fundamentados, né? Tem que ter esse armamento, mas as pessoas não vão levar a sério, vão achar que é loucura, assim, mas muito contemporâneo e a cara do programa. Casa do programa. Parabéns, Aron. Obrigado. Eu acho que temos um erro, e aí falo em primeira pessoa, porque eu estou todavia saindo daquele erro, que é pensar que o puro queer é uma identidade mais que se suma a esse LGBTIPN. Não. O queer é destroçar, mexer por dentro daquela coisa heteropatriarcal que nos vai metendo em caixinhas. Exato. E aí também começar a pensar de um jeito ou outro. Começar a produzir conhecimento de maneiras insuspeitadas. Começar a procurar autores que falam de coisas que não estava previsto que sucederam. Por exemplo, eu não falei disso agora, para mim, o tema do Haunted Data, desses dados encantados que cientificamente não funcionam, mas há algo aí, encanta-me. Há um dado maravilhoso para mim, que é que o dia que Galícia votou, no 1936, pelo Estatuto da Autonomia, desse jeito majoritário que vos anunciei o cartaz e tal, foi o 28 de junho de 1936. O 28 de junho é o Dia do Orgulho LGBT, obviamente não há nenhum vínculo real aí, mas é um haunted data. Hoje a gente está tendo um retrocesso, assim, as marcas não estão investindo. São Paulo, que é a maior parada da América Latina, não sei se é do mundo, teve pouquíssimos patrocinadores esse ano, assim, a galera trabalhou de graça lá na parada, entendeu? Porque está tendo muito retrocesso, a gente vê isso na televisão, a gente vê isso nos lugares, e é assustador, né? A gente ter esse medo ainda de ser quem somos, enfim. Em 2026, a galera está discutindo se trans deve usar banheiro feminino ou não. A gente tem muito isso na nossa política brasileira, nacional, né? Um desrespeito, mulheres trans, não vai usar aqui banheiro onde? É uma discussão tão boba, né? É fumaça, né? É boba, né? Verdade. E cima de fumaça, cortina de fumaça, né? Eu fui lá na Assembleia Legislativa, onde ficam os políticos, e tá tendo a Copa, né? E aí os políticos colocam totens, que são... eles imprimem imagens grandes, assim, para fazer farra na entrada de cada gabinete. Em um corredor imenso, e nos gabinetes eles colocaram tinham 5 com arma, com metralhador, e você tá num espaço democrático, a maioria homens, brancos, com arma, né? E eles, orgulho disso que eles estavam comemorando a Copa, assim, os jogos lá nos gabinetes, né? Eu fui lá na rádio, Assembleia. E aí você fica assustado. Entendeu? É assustador isso, que a sua identidade tem que ser ameaçada o tempo inteiro. E, enfim, é representativo de estar falando nisso e trazer mais esses assuntos, principalmente para a academia, né? E também sair da academia, né? Divulgar em outros lugares, deixar popular, entendeu? Para as pessoas terem acesso e desmistificar isso, né? E a resistência, acho que para sempre a gente vai passar por isso. Chama-me muito a atenção isso que diz de não há patrocinadores, porque na Espanha está passando o mesmo ao contrário. Vou ver se explico bem. O orgulho principal do país, que é o que se celebra em Madrid, que é a capital do Estado espanhol, é muito majoritário, mas virou em festa. O desfile já não é mais uma reivindicação de direitos. É um festival de gente bailando, tomando álcool, divertindo. Sabe? Uma parte que está muito bem. Eu
amo, se não se pode bailar, não é a minha revolução, digamos, né? Mas nos últimos anos começou a se celebrar uma coisa que se chama orgulho crítico, que se faz noutra data, 2 dias antes, 2 dias depois, algo assim, para dar um lugar a reivindicações que ainda são... É preciso, primeiro, conservar os direitos que se conseguiram, e depois seguir reivindicando aqueles que todavía não se chegou a eles, né? Então, está passando esta coisa tan terrível da capacidade que tem o capitalismo para absorver e diluir, para vender uma sensação de que já está tudo feito, de que como podemos casar, já não temos direito a queixar-nos mais. Não é. Tá longe disso, né? Muito longe. Engraçado, né? Que a gente está em outro posto, assim. Não tem essa sensação. Esse ano, pelo menos, não foi essa sensação. Foi a sensação de, tipo, nossa, a gente está retrocedendo muito, isso está aparecendo, está sendo evidente, né? E aí, resistir até, e falar disso, eu acho que para sempre. A gente nunca... Não sei, não vamos chegar num momento assim, que, tipo, nossa, as pessoas vão... Tudo resolvido. Acho que não é muito distópico, né? Eu obrigo-me a mim mesmo a viver desde o otimismo. Então, eu quero pensar que se a reação está sendo tão forte por parte da extrema-direita aliados, é porque o avanço está sendo forte. E não devemos perder tampouco o foco disso. Não faz muito ruído, mas é só ruído. E às vezes parece que é o único discurso aquele, não? E não é, não. Não é. E esperança é tudo. Tem que manter, né? A gente não se joga no prédio, não vive mais, né? Olha, tem uma galera aqui falando... Sim, pues estamos aqui já como se não houvera, mas estamos com o microfone posto. Você quer falar, Pofa? Uma pessoa falou assim, a Kelly, amei a exposição, obrigada, morei por 4 anos e meio na Espanha e lembro das pessoas conversando nos bares sobre o Miss Vaca, Eurovision e Champions League. Achei lindo como você articulou as teorias. Com estudos de cultura contemporânea, irei apresentar a comunicação em parceria com a professora doutora Ana Paula dos Anjos Gabriel, no sexto Todas as Artes. Todos os nomes sobre a música Corpo Fechado, do Johnny Hooker e Gabi Amarantos. Conhece? Não. São artistas queer aqui do Brasil, muito representativos. Dá uma olhada depois, Gabi Amarantos e Johnny Hooker. Utilizo Gilberto Duran e Ugoni sobre heteronormatividade colonial e folclore no ritual nortenho do corpo fechado e da existência queer no Brasil. É a Kelly, nossa doutoranda, né? Obrigado. E ela colocou assim, surreal como normatividade tenta eliminar as identidades dissidentes, né? Ela é maravilhosa. Por enquanto são esses. Podemos encerrar? Já são 8 horas. Agradecer uma vez mais o Aron, foi maravilhoso, né? Um material que fica aqui no YouTube para quem quiser revisitar, né? Inclusive pegar as referências, QR Code que você colocou, né? Então, obrigada. Obrigado por compartilhar com a gente, né? Aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Sim, claro. Por favor. Essas histórias. Obrigado. Maravilha. Boa noite, aí pessoal. Está o meu e-mail, qualquer coisa, quem precisa. Agora no presente, ao vivo ou no futuro, me escrevem, falamos. Vou fechar. Ótimo. Tá. Maravilha.